tudo está sujeito à lei da evolução. O homem, os animais, os vegetais, o sistema solar, a ecologia, tudo evolui, exceto Deus, que é imutável. Então, Deus é imutável, mas toda a sua criação está sujeita à lei da evolução. E qual é a implicação dessa lei sobre nós? É que ela estabelece... Estão ouvindo lá atrás? Conseguem ouvir sem microfone? Bem, então o que acontece é que essa lei implica em que nós todos estamos sujeitos à evolução moral e intelectual. E é sobre a evolução moral que nós vamos falar hoje. Nós não vamos falar sobre intelectualidade. E o que significa a evolução moral? Duas asas. A primeira é que nós temos que aprimorar certas virtudes. E a lista das virtudes é extensa. Paciência, resiliência, tolerância, compaixão, compreensão, gratidão, humildade e assim por diante. Nós temos que aprimorar cada uma dessas qualidades. E a outra asa, nós temos que corrigir defeitos. E os defeitos têm uma extensão ainda maior. Melindre, inveja, orgulho, ciúme, prepotência, rancor, ódio, vingança e por diante. Então, nessa trajetória nós temos que aprimorar qualidades e corrigir defeitos. Mas o curioso de tudo isso é que tanto um trabalho como o outro exige o nosso contato com as pessoas. Como é que eu vou melhorar as minhas qualidades e como é que eu vou vencer meus defeitos sem contato com as outras pessoas? E aí nós vemos que a raça humana tem um viés psicológico. E esse viés é o seguinte: nós nos afastamos das pessoas que nos incomodam. Então, se o meu amigo de esporte me tira a paciência, eu não vou mais jogar comigo. Se o meu chefe me tira a paciência, eu não vou mais na sala dele. Se meu amigo me tira a paciência, eu não vou mais compactuar com ele. Eu me afasto das pessoas que me tiram a paciência. Mas se minha mãe me tira a paciência, aí a coisa dificulta. Então eu fico constrangido a perdoar a minha mãe na marra. Isso é laço consanguíneo. Então o plano espiritual, sabendo disso, fez o seguinte: colocou afetos, uma rodinha, desafetos juntos, colocou uma corda em torno deles, deu um nó, apertou e disse: virem-se, está formada a família consanguínea. Vocês agora vão aprender. E a gente pode imaginar que esse é um método de aprender. Como é que eu vou aprender a perdoar se ninguém me ofende? Já pensaram nisso? Vou aprender como se ninguém te ofende. Então, os teus desafetos, as pessoas que te incomodam, as pessoas que te prejudicam, as pessoas que puxam teu tapete, são teus mestres. É com eles que tu vai aprender. Com os teus amigos, tu vai ter apoio, alegria, conforto, consolo. Muito bem. Mas os teus mestres são aqueles desafetos. E é por isso que nós temos desafetos na nossa família. E é natural que assim seja. Mas tem algo a mais ainda dentro da família que nós temos que falar. A família é um extraordinário lugar onde pode haver reconciliação de inimigos. Aquela mãe pode receber nos braços seu marido de uma existência anterior que a traiu e abandonou, e recebe nos braços como filho querido. Então essa reconciliação é mais ou menos automática dentro da família. Dessa forma, a família consanguínea não é uma instituição humana, ela é divina. Se os senhores acham que
a Terra é uma escola planetária e é a família a universidade. É na família que nós aprendemos. É na família que nós evoluímos. E frequentemente dentro da família nós recebemos como coabitantes desafetos de vivências anteriores, gente que nós destratamos, que nós trapaceamos, que nós abandonamos, que nós traímos, e outros que nós fizemos mal. Claro que dentro da família também existem espíritos afins. Eles nos dão um bom suporte. E assim, a família é a mais extraordinária oportunidade de reconciliar antigos desafetos. E a mais perfeita universidade de aprendizagem. Assim, parece tudo as mil maravilhas, mas a gente não pode esperar facilidades. Porque dentro da mesma família nós temos criaturas ajustadas e desajustadas, vivendo sobre o mesmo teto. Cobradores e devedores da lei. E nós somos, de um lado, aprendizes, estamos aprendendo os nossos afetos. De outro lado, nós estamos sendo professores de outros. Mata-se dois coelhos com uma cajadada. Entretanto, essas uniões pelos laços consanguíneos são frágeis, extremamente frágeis. E frequentemente elas já se dissolvem nessa mesma vida. Não permanecem na vida futura. Por outro lado, algumas uniões familiares se fortalecem. E se fortalecem de tal maneira, criando vínculos afetivos tão fortes, tão extraordinários, que eles se perpetuam e se mantêm na vida espiritual. Está formada a família espiritual. Então, se de um lado a família consanguínea é a reunião de afetos e desafetos por sangue, no plano espiritual a família reúne pessoas com afinidade, são pessoas afins. É assim que se forma a família espiritual. Bem, dessa forma nós temos dois tipos de família. Um tipo de família que se extingue muito rapidamente, é frágil. E um outro tipo de família que é duradoura, se perpetua no plano espiritual. Nós temos uma história narrada no livro Vozes do Vento da Lei, de um espírito que desencarnou e ele conta a sua história. Diz ele: eu era um rapaz egoísta, adversário no trabalho. Casei por puro interesse com uma jovem rica. A mãe dela morre, o pai dela morre, e eu consegui que ela me desse uma procuração de todos os bens dela em meu nome, porque afinal de contas ela confiava cegamente em mim. Aí eu transferi toda a fortuna para a Europa, abandonei minha mulher e fui dissipar essa fortuna no jogo. Passam-se 5 anos, voltei ao Brasil pobre e doente, eu estava tuberculoso. E aí eu procurei minha ex-mulher, ou minha mulher, que eu não tinha me divorciado dela. E aí fiquei sabendo que ela tinha sido conduzida ao leprosário, depois ao prostíbulo, e finalmente ela morreu junto com muitos delinquentes. Aí eu tive um remorso. E o remorso foi muito grande. Desencarnei e perambulei muito tempo sem consolo, até que recebi, num certo momento, o socorro do meu mentor. E aí eu soube que o que eu queria fazer era me reconciliar com ela. Onde é que ela está? Aí o mentor disse: faz parte da tua trajetória evolutiva encontrar tua ex-esposa. E ele foi procurar. E eu fui procurar desse ano. Fui procurar e encontrei ela no umbral. Encontrei no umbral porque ela estava assediada de obsessores por causa da delinquência dela.
E eu fiquei ainda mais desajustado e com mais remorso. Finalmente consegui agora uma oportunidade de reencarnar. E eu vou reencarnar com ela. E nós dois vamos reencarnar juntos, como irmãos gêmeos. Ela vai nascer com muitos defeitos físicos por causa da delinquência dela. E eu vou nascer muito pobre, muito pobre, porque eu na vida passada não trabalhei nada. E aí eu vou ter que ser o tutor dela. E vou ter que trabalhar muito para conseguir um pedaço de pão para alimentar a minha irmã. Esse é o programa dele. Por que esse é o programa dele? Vocês vejam o seguinte: resolve-se muitos problemas nessa encarnação se os dois tiverem sucesso. Em primeiro lugar, ele vai vencer o remorso dele. Ela vai ter a oportunidade de perdoá-lo. Olhem só, já começou. Ele vai aprender a trabalhar que ele não trabalhava, vai vencer a ociosidade. E ela vai ter a oportunidade de vencer todos os defeitos que ela teve na delinquência. Se eles tiverem sucesso, numa encarnação eles resolvem todo o seu passado delituoso. Vocês vejam como é que é a programação? Agora, o programa é uma coisa. Agora, se ele vai cumprir o programa, bom, aí a história já é diferente. Bem, a evolução, então, não é um processo caótico. É um processo conduzido pela sabedoria divina, pelo amor divino. Deus não é um espectador passivo. Ele é um pai atuante, ele age, ele corrige, ele aperfeiçoa, ele ampara, ele consola. E agora, que nós já conhecemos as finalidades dos laços corporais, acho que ficou bem claro isso, nós vamos aprender e nos reconciliar. O que se pode dizer dos laços espirituais? Como é que essa família espiritual vive no além? Em primeiro lugar, se fala de uma maneira bem errada em um plano espiritual. Existem muitos planos espirituais. Cada plano espiritual tem uma vibração. E quando eu for para o plano espiritual, eu não vou para o plano espiritual, eu vou para um plano espiritual cuja vibração seja semelhante à minha. E não é porque eu tenho afinidade com alguém que eu vou encontrar essa pessoa no meu plano espiritual. Eu acho que todos os senhores já devem ter lido ou visto o filme Nosso Lar. O André Luiz tinha uma afinidade com a mãe dele extraordinária. Eles pertenciam à mesma família espiritual, ou não? Pertenciam. A mãe desencarna, o André Luiz fica extraordinariamente abatido, mas ele acaba morrendo depois. E ele encontra a mãe dele? Uma espinóia. Não encontra. A mãe dele está num nível muito superior ao dele. Mas os dois estão na mesma família espiritual, um está lá e outro está aqui. É isso. Mas aqui na Terra não acontece a mesma coisa. Na nossa família material, estão todos os nossos familiares que são do mesmo teto? Não. Um filho está fazendo um curso lá no Canadá, os avós estão compraram uma casa em Florianópolis, os tios foram para o Nordeste, mas são todos da mesma família, todos do mesmo sangue. Pois lá é a mesma coisa. Nem todos que estão na mesma família espiritual estão coabitando, porque eles podem pertencer a níveis espirituais diferentes. Aqui, a distância geográfica, lá, a distância vibracional. Vocês precisam exercitar um pouquinho da imaginação para poder entender isso. Mas é assim. Eu vou para um nível vibratório que esteja em afinidade comigo. Eu não vou nem mais para cima, nem mais para baixo. E, aliás, essa é uma das grandes vantagens da encarnação. Aqueles que leram aquela coleção de 16 livros do André Luiz perceberam, num dos casos, o André Luiz, que é um livro que tinha um nível de espiritualidade superior,
ele desencarna e falando com o mentor dele, que era superior a ele ainda, pedindo instruções para ele, recebe a seguinte informação: André Luiz, é o seguinte, daqui 6 meses, olha só, daqui 6 meses nós vamos receber uma visita de uma entidade de um plano extraordinariamente superior a nosso. Essa entidade vai ficar conosco durante 2 horas. E toda a nossa população aqui, nosso lar, nós vamos ter que nos reunir para aprender com ele, nessas 2 horas, aquilo que ele vai nos ensinar. Está bem assim? Bem. Então, o André Luiz vai ter condições de conviver com alguém muito superior a ele, por 2 horas, depois de 6 meses, na encarnação. Aqui encarnados, nós podemos ter como filho, como filha, como pai, uma entidade extraordinariamente superior a nós. E nós vamos conviver com essa entidade 24 horas por dia. Essa oportunidade no plano espiritual nós não vamos ter. Nós vamos ter que esperar 6 meses para ter 2 horas. Aqui não. Aqui a gente pode conviver com entidades bem acima do nosso nível vibratório. Nós podemos conviver com essa entidade o tempo todo. Por outro lado, nós podemos conviver com entidades de nível bem abaixo do nosso também. Isso é verdade. Mas essa oportunidade nós só temos encarnados, desencarnados não. Bem, vamos lá então. Casamento no plano espiritual. Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Casa ou não casa? Casa. Só que no plano espiritual não tem reprodução. Então não há sexo como nós conhecemos, mas há casamentos. Pessoas afins se unem e vivem sob o mesmo teto. Mas eu não consigo entender pelo seguinte: eu já tive muitas encarnações, eu já casei com muitas mulheres. Com qual delas eu vou ficar lá? Vai ter uma briga entre as mulheres. As mulheres vão dizer a mesma coisa: eu já casei com vários maridos, agora eu chego lá, tem um montão de homens esperando, eu vou ter que escolher. É o seguinte: como é que fica a situação conjugal das pessoas no plano espiritual? Em primeiro lugar, nós temos que entender bem o seguinte: nem todos vão para o mesmo plano espiritual. Então, nem todos os seus maridos vão para o mesmo plano espiritual potencial. Nem todas as minhas mulheres vão para o mesmo plano. Pode ser que nenhuma vá para o meu plano espiritual, porque eu estou tão abaixo que todas elas estão acima que não encontro nenhuma. Alguns já podem estar encarnados, então não vou reencontrar eles. E o mais importante, nós só vamos nos aproximar, mesmo dentro de um mesmo plano espiritual, com aqueles com o qual nós nutrimos afinidade. Com aqueles que nós não nutrimos afinidade, mesmo tendo casado aqui na Terra, se nós não nutrirmos afinidade, vai haver um afastamento natural. O André Luiz nos conta a história do Afonso. O Afonso casou apaixonado pela Hilda. A Hilda desencarna. E ele, por não querer ficar sozinho, porque era conveniente, acaba casando com a Luciana em segundas núpcias. Eles até que viveram bem. Aí o Afonso desencarna, encontra a Hilda no plano espiritual e é aquela festa. Mais tarde, a Luciana desencarna. E quem é que recebe ela no plano espiritual? Um casal. E os 3 ficam juntos. Por quê? Porque a segunda esposa, a Luciana, percebe que ela não tem afinidade com o Afonso. E que a pessoa com quem ela tem afinidade está preparando a encarnação. Então ela rapidamente vai ter que se preparar para uma encarnação para encontrar o outro. E assim ela fica sob os cuidados de Afonso, de Hilda até a próxima encarnação. Sem problema nenhum, não há problema. Esse tipo de situação
não é ímpar, é o que mais acontece no plano espiritual. A realização dos casamentos só se dá no plano espiritual entre espíritos simpáticos, desde que eles se encontrem no mesmo plano. Precisa das duas coisas. Que eles podem ser simpáticos, não estão no mesmo plano, aí não tem como ter casamento. Bem, mas vamos pegar uma outra característica. Essa característica aqui agora é que chama a atenção. Os espíritas chegam a dizer o seguinte: eu não quero ir para o umbral depois de desencarnar, eu quero ir para o nosso lar. Bom, é compreensível esse desejo, porque nós sabemos mais ou menos a descrição do umbral e temos mais ou menos a descrição do nosso lar, pelo André Luiz, do mesmo nome. Mas isso denota um completo desconhecimento do espírita sobre a realidade espiritual. Cada lugar geográfico aqui na superfície possui uma cultura que é própria, hábitos, costumes, inclinações, preocupações, etc. Por exemplo, o gaúcho é churrasco, futebol e chimarrão. Okay? O carioca é praia e futebol. O paulista, o que é o paulista? Trabalho e pressa. Então, cada região tem hábitos particulares. E o plano espiritual tem essa visão sociológica e antropológica das diferenças entre cada um de nós. Então, cada espírito vai ser conduzido a uma subcolônia apropriada em que as pessoas têm os mesmos costumes, as mesmas tendências, as mesmas inclinações. É uma espécie de pronto-socorro. Por que pronto-socorro? Porque é muito difícil passar diretamente da vida totalmente material para a vida espiritual. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu já pedi para botar nesse café no meu caixão, tá? Porque eu não posso passar sem café da manhã. Tem muita gente que não pode passar sem chocolate. Tem muita gente que não pode passar sem um joguinho de futebol no sábado. Por que isso? Esses costumes se arraigaram em nós de tal maneira que vai ser difícil de se separar deles. Então nós vamos ter um aprendizado numa subcolônia, onde nós vamos ter acesso a psicólogos, psiquiatras, antropólogos, etc., para a gente vencer essas idiosincrasias. E isso pode demorar bastante tempo. Então, essa subcolônia se situa na parte astral de cada uma das regiões da Terra. Vamos supor, no Rio de Janeiro existe uma subcolônia e uma colônia. A colônia chama-se nosso lar, a subcolônia é a subcolônia do nosso lar. Aqui no Rio Grande do Sul deve ter uma outra colônia, nós não temos o nome dela, dizem que é Gramado, mas ninguém sabe. E tem uma subcolônia, nós primeiro vamos para a subcolônia. E depois de vencer as nossas tendências, vícios, fraquezas, etc., em que nós vamos ficar mais preparados para viver uma vida totalmente espiritual, nós vamos passar para lá. Bem, mas por que só se fala em nosso lar? Por uma simples razão. Quem é que contou a história do nosso lar? André Luiz. André Luiz era carioca. A cidade em cima do Rio de Janeiro é nosso lar. É simples assim. Se ele fosse gaúcho, ele teria contado a história de uma outra cidade em cima do Rio Grande do Sul. E o Kardec ainda faz um alerta. Depois de mortos, uns não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço, enquanto outros erram nas trevas. De uma maneira simples, é o seguinte: depois de encarnar, nós temos 3 caminhos. Um deles é continuar aqui incomodando os familiares. Aqueles que estão mais arraigados à matéria ficam incomodando, querendo comer na mesma mesa, dormir na mesma cama, tomar banho no mesmo banheiro, e tem muitos que ficam incomodando. Outros vão se deslocar para o umbral diretamente, porque vão ser sugados para o umbral por entidades ligadas a esse nível. E outros vão ser acolhidos nessa subcolônia espiritual. Quanto mais consciência daquilo que nós tivermos, do que acontece depois da morte, mais simples vai ser a nossa estadia.
o André Luiz nos dá, na obra dele, uma descrição mais ou menos detalhada do que acontece nessas colônias espirituais, nas subcolônias. Não é o caso de nós falarmos hoje sobre isso, mas nós vamos dar alguns indícios de como é que se vive na família espiritual, a habitação. Se eu disse que aqui a gente vive sob o mesmo teto e lá vive sob o mesmo teto, vive sob o mesmo teto. Lá tem escolas, tem museus, tem teatros, tem universidades, como tem aqui. Mesma coisa. Você sempre tem que pensar o seguinte: nós aqui somos uma cópia imperfeita do que existe lá. Interessante é que nos conta um empresário. O empresário é muito rico, desencarnou, foi para uma subcolônia, fez um curso, se desprendeu um pouquinho das manias materiais que ele tinha e foi sugado então para uma colônia espiritual. Qual a colônia não sei, mas foi sugado para a colônia. Isso ele nos conta. Ele não nos disse qual foi a colônia. Aí ele disse que ele perguntou para o mentor que estava acompanhando ele: vem cá, onde é que eu vou morar? Tu vai ter a tua casa. E eu vou te conduzir até ela. Ele disse que eles entraram numa alameda muito grande e começaram a caminhar em direção a uma certa direção, e aí eles passaram numa casa muito bonita à direita. Ele olha para cá, essa casa fosse minha. E aí ele nota que quem está morando na casa era o antigo motorista dele. Ele disse para o mentor assim: mas o motorista deve ter subido de vida, para ter uma casa dessas, pelo amor de Deus. Aí ele continuou caminhando, e mais tarde à esquerda tem também uma casa muito bonita. Ele encontra o jardineiro. Meu pessoal eu devo ter feito bem para esse meu pessoal, porque eles estão bem de vida aqui. E aí continuaram caminhando, pensando assim: se os meus serviçais tinham casas tão boas, imagina a minha. Eu vou ter uma lição. Vai caminhando, aí para na frente de algo que vocês podem considerar assim, mais ou menos como um casebre. Essa é a sua casa. Não posso concordar com isso. Se os meus serviçais têm casas tão boas, como é que eu vou ter uma casa dessas? Não é possível. Meu filho, disse o mentor, nós aqui construímos as casas para vocês, com o material mental que vocês mandaram para nós. O material mental que tu mandaste para nós, eu para fazer isso. Essa é a tua casa. Conforte-se com ela. Aí se diz que cada um vive dentro das suas obras. Até na casa a gente vive dentro das nossas obras. No vestuário, aqui existe uma coisa que nós temos que entender. Porque muitos espíritas acham que tudo é um milagre. A gente desencarna do outro lado e já desencarna vestido, já desencarna assim, já desencarna assado. Se eu quiser mudar o vestuário, eu simplesmente mentalizo. É o seguinte: o vestuário que a gente usa do outro lado é um vestuário que cobre o perispírito. Se bem que não precisaria disso, mas nós temos na cabeça que nós somos, que nós temos essa forma, que nós temos essa roupa, então nós vamos continuar com isso. Isso é uma ideia fixa. Mas cada um pode aparecer com a roupa que quiser, desde que saiba como manusear os fluidos. Não adianta dizer assim: eu desencarno e faço o que eu quiser. Não faz o que quiser. Tu só vai mentalizar e vai conseguir depois de aprender a manusear os fluidos. E como muitos desencarnam sem saber como manusear os fluidos, existem mentores espirituais. O André Luiz nos conta isso nos 16 livrinhos. Eu aconselho todos a lerem os 16. Quando são só 16, a cada semana vocês leem puxa vida, em 4 meses já fizeram 16 livros, beleza. Então, o André Luiz nos conta que existem entidades especializadas que mentalizam o vestuário para aqueles que ainda não conseguem mentalizar o seu vestuário. Bem, a aparência.
Aparência é uma coisa, sim. Nós desencarnamos e temos a ideia fixa da nossa aparência. Então nós vamos ter a aparência que nós temos depois de desencarnamos. Porque essa é a nossa ideia fixa. Mas o corpo espiritual é modificável, o perispírito é modificável a bel prazer dos espíritos, desde que eles saibam manusear os filhos. Senhores, é algo que nós temos que dar asas à imaginação um pouco. Nós aqui vivemos o campo das formas. Tudo para nós é forma. Nós conhecemos uma pessoa pelas formas, nós conhecemos as casas pelas formas, tudo para nós é formas. E nós passamos todo o tempo fixos nas formas. No plano espiritual, as formas não têm esse valor que tem para nós. Por quê? Porque lá as formas são modificáveis a bel prazer dos espíritos. Por exemplo, uma entidade de muito alto nível, ele pode se apresentar como um preto velho, sem problema. E uma entidade de baixo nível pode se apresentar como uma figura de uma ânima. Ninguém engana ninguém pela forma do plano espiritual. No plano espiritual se reconhece pela iluminação. Isso sim, isso ninguém pode modificar. Porque a iluminação é característica do estado moral daquela pessoa. Isso não muda. O preto velho vai ter aquela iluminação do plano espiritual mais elevado. Aquele anjo que se apresentou com uma forma de anjo, mas é um plano espiritual, ele vai ter a iluminação do umbral. Então, esta é uma das manias que nós temos de supervalorizar a forma que nós vamos perder quando nós estivermos fazendo esse estágio na subcolônia. Eu não tenho mais muito tempo, mas vamos lá. A vida social, que é o mais importante. A vida social na colônia espiritual, a partir das famílias espirituais, é tão intensa ou mais intensa que a nossa, porque as famílias espirituais são maiores do que as famílias corporais. Então, a interação das pessoas é maior. E nós temos uma indicação da Maria João no livro Cartas de uma Morta. E ela afirma o seguinte, que ela ficou surpresa quando ela chegou no plano espiritual. Ela é um espírito de elevada estatura, então ela pôde vir e nos narrar o seguinte, entre aspas, olha só o que ela nos disse. Os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos, formam aqui no plano espiritual grandes falanges à parte. Eles vivem em locais diferentes uns dos outros. Vivem onde, nos núcleos, eles conservam as suas atividades, os seus costumes que os caracterizaram na Terra. E é profundamente interessante, disse ela, verificar como essas colônias diferem uma das outras. Mas o mais surpreendente é o que nos conta Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão. Isso é tão paradoxal que chega a ser incompreensível para nós. Ele nos lembra o seguinte: os católicos, os protestantes e outros religiosos após a morte não se tornam espíritas, nem conhecedores da realidade pós-vida. Ao contrário, eles continuam com seus credos, reunindo-se em grupos e igrejas afins. O incrível é que tem entidades que estão se preparando para uma nova encarnação e, paradoxalmente, não acreditam na reencarnação. Continuam não acreditando na encarnação. Não é impressionante isso? Pois é assim, a raça humana é assim. A raça humana é incompreensível. A ideia fixa é tão forte neles, que a ideia fixa é a sala do fanatismo, os senhores sabem disso.
E a ideia fixa é tão forte neles que eles, mesmo vendo a preparação para uma reencarnação, eles dizem: a reencarnação é isso. É impressionante isso. Mas as ideias, quando a gente fala em obsessão aqui na Terra, né? A gente sempre fala em fascinação, subjugação, etc. Mas, na verdade, a obsessão mais difícil de ser curada é a auto-obsessão. É a ideia fixa. Sabe por quê? Como é que vocês podem curar uma pessoa que se julga sã? Não consegue. Então, quando a pessoa tem uma ideia fixa na cabeça, não tem o que tire ela daquilo. Ela não quer sair daquilo. E isso acontece no plano espiritual, a mesma coisa. E eles se reúnem em grupos. E eles continuam com as mesmas crenças. Mas a gente tem que respeitar todos eles, porque cada um deles tem a sua trajetória. E a trajetória deles deve ser respeitada. No final, a gente vai se encontrar mais adiante. Mas cada um escolheu o seu caminho e tem o direito de caminhar pelo seu caminho. Plantas e animais no plano espiritual. Incrivelmente, tem gente que planta no plano espiritual. Da mesma forma que nós plantamos. E os animais? Bem, os animais é o seguinte: os animais têm algo que surge em duas situações. Todos os animais que morrem aqui, eles reencarnam imediatamente. Assim, imediatamente não significa no segundo seguinte, mas logo em seguida já se liga um novo corpo. Então os animais não ficam na erraticidade. No entanto, por algum motivo que nós desconhecemos, e ninguém nos passou essa informação, alguns mentores espirituais recolhem alguns animais para fazerem trabalhos especiais no plano espiritual. Não perguntem para a gente por que isso, porque nós não sabemos. A única coisa que a gente fica surpreso é que nos livros que contam como é a vida, como vivem os espíritos, tem um livro de como vivem os espíritos, e lá tem animais. Mas como tem animais, os animais não ficam na erraticidade. Pois é, alguns ficam. E tem uma situação em que tem um autor. Deixa eu ver se eu trouxe esse autor aqui. Tem um autor que nos diz o seguinte, que grande parte das pessoas, logo depois do desencarne, toma a forma, o perispírito toma a forma do que era o seu corpo físico, inclusive com as roupas, toma a mesma forma, porque é uma ideia fixa que a pessoa tem como ele é, com seus defeitos, com a sua velhice, com as suas rugas, com a sua juventude, como ele é. No entanto, com o passar do tempo, essas pessoas, todos eles aprendem a manusear os fluidos no plano espiritual. Então, é comum, diz que a grande maioria da população, nesses 3 primeiros níveis espirituais, os outros a gente não tem conhecimento, as pessoas preferem tomar a forma do que eram quando tinham mais ou menos 35 a 45 anos aqui na Terra. Não é uma regra, isso simplesmente é uma preferência, eles preferem isso. E foi uma surpresa para o André Luiz, quando ele e mais um grupo de pessoas, o grupo todo de pessoas desencarnadas, todos eles tiveram uma surpresa, quando foram assistir uma conferência sobre mecânica quântica no plano espiritual, etc. E foi chamado um professor, um emérito professor, e entra um piá de 5 anos. Ele não era um piá de 5 anos, é um espírito velho, mas ele gostava de se apresentar como se tivesse 5 anos. Então ele se apresentou com 5 anos. Vocês lembram de um filme, eu vou terminar agora, para não ir mais longe, de um filme que é Amor Além da Vida? Alguém já? Acho que vocês viram esse filme, né? Alguns de vocês viram Amor Além da Vida. Tem muitos erros
conceituais do livro, mas ele traz alguns itens que é exatamente assim. O que acontece, os dois filhos morrem, a esposa fica desesperada e morre depois, num estado de depressão violenta, e mais tarde ele morre. E ele botou na cabeça que ele queria encontrar a mulher dele. Aí ele sai para lá e para cá, e aí ele é conduzido e encontra um jovem de cor escura. E ele era branco. E aí eles ficam falando, e ele explica, olha, eu queria encontrar minha mulher, assim, assim, assado, eu posso te ajudar. E aí ficam falando, esse jovem era o filho dele. Era o filho dele que morreu no acidente. Mas como é que tu está nessa aparência? Tu não parece. É que esta aparência, disse ele, é a aparência com a qual eu me sinto melhor. Então eu não tomei a forma da última encarnação, eu tomei a forma da minha penúltima encarnação, quando eu encarnei na África, e fui muito feliz lá. Mas eu vou te apresentar uma outra pessoa, que vocês lembram dessa história, né? Vou te apresentar uma outra pessoa que vai te ajudar a encontrar. Nós vamos juntos encontrar a tua esposa. Ele encontra uma jovem japonesa, muito bonitinha, muito jovem, muito alegre, cheia de flores, etc. E aquilo, e quando ele olha aquela moça cheia de flores, começa a se lembrar da filha dele, que adorava flores. Era a filha dele. E aí ele faz a mesma pergunta: por que tu está dessa forma japonesa? Porque foi a encarnação em que eu fui mais feliz da minha vida. Então, a minha ideia fixa é naquela encarnação. Então, eu tomei a forma de uma japonesa. Vocês vejam? A forma nada significa no plano espiritual. Significa, no plano espiritual, a identidade é o nível de elevação. E o nível de elevação moral se dá por uma espécie de luminosidade. Não é a luz do sol, é um outro tipo de luz que nós não conhecemos. Senhores, essa foi a mensagem de hoje. Obrigado.